Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Introdução. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Allan Kardec. Uma cidade espiritual com mais de 1 milhão de habitantes. Entre seus moradores, espíritos que caíram em sua última missão na Terra, mas que agora retomam o caminho correto, visando a se preparar para a nova vida no planeta. Avenidas largas, prédios grandes, rios, bosques, árvores. Tudo parece uma cópia melhorada do que vemos aqui na Terra. André Luiz, nome fictício do espírito que quis permanecer no anonimato, foi levado para lá após morrer, e passar 8 anos vagando pelo umbral, um local de cenário de filme de horror, onde padece os mais altos sofrimentos. Saiu de lá quando o sofrimento fê-lo despojar-se do seu orgulho, e poder ser socorrido por um grupo de abnegados trabalhadores que rotineiramente visitavam esse verdadeiro Vale das Sombras, visando a socorrer todos os que já tivessem condições de ser abrigados na colônia espiritual, nosso lar, sem perturbar o ambiente de tranquilidade que lá existe. Ficou em nosso lar sob a tutela do ministro Clarencio, um dos 72 auxiliares diretos do governador. Este atendeu diretamente ao pedido da mãe de André, que havia desencarnado há alguns anos e já estava em uma condição de evolução mais elevada, habitando um local superior a nosso lar. Após ser tratado, André foi convidado por Lísias a morar em sua casa. Lá conheceu Dona Laura, a mãe de Lísias, as irmãs Judite e Yolanda, e Heloísa, neta de Dona Laura. Teve a oportunidade de conhecer o valor do trabalho por meio da atuação em grupos de auxílio a desencarnados. Aprendeu que fora da caridade não há salvação. Depois de 1 ano de trabalho na colônia espiritual, teve a concessão para visitar sua esposa e seus filhos, que deixara na Terra 9 anos antes. Padece a certo sofrimento há tempos, por julgar que sua família ficara desamparada desde seu desencarne, e por não haver tido permissão anterior para visitá-los. Ao chegar à sua antiga casa, deparou-se com sua mulher Zélia já casada com outro homem, chamado Ernesto. Ficou atordoado ao ver que outro tinha ocupado o seu lugar. Porém, o que havia aprendido em nosso lar voltou à sua mente, e pôs-se a ajudar o homem que estava enfermo. Para isso, rogou pela ajuda de sua companheira de trabalho, Narcisa, que pôde ministrar a Ernesto uma combinação de fluidos extraídos da natureza e que propiciaram a sua recuperação. Ao retornar a nosso lar, André recebeu o título de cidadão da colônia espiritual, pois havia sido aprovado no primeiro grande teste, tendo deixado de lado todo o orgulho ferido de ver outro homem casado com a mulher que deixara na terra e se prontificado a ajudá-lo, colocando em prática o ensinamento deixado por Jesus que dizia: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa aventura de André no outro lado da vida é contada em detalhes em nosso lar, que tem ainda como pano de fundo o intercâmbio entre encarnados e desencarnados durante a Segunda Guerra Mundial e os esforços que nosso lar teve de fazer para se proteger durante esse período. Por meio de sua leitura é possível visualizar detalhes sobre a vida após a morte, tirando o véu de Ísis sobre este tema, que intriga a todos, e assim fazendo que após o conhecimento do que nos espera, após o desencarne, cada um possa viver melhor essa existência. André Luiz, o autor espiritual. Quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. André Luiz. O autor espiritual de nosso lar foi o primeiro espírito a se comunicar por intermédio de Chico Xavier sem revelar seu nome real, optando por assinar com o mesmo nome de um dos irmãos do médium. Muitos espíritas acreditam até hoje que ele teria sido o famoso médico sanitarista Carlos Chagas, morto em 1934. Fato não confirmado pelo espírito. No prefácio de Nosso Lar,
Emanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, descreveu da seguinte maneira o anonimato de André Luiz. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive da do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde, ainda em flor. Quando questionado sobre o assunto, Chico Xavier não confirmou e nem desmentiu a informação de que André Luiz seria a reencarnação de Carlos Chagas. Porém, disse que não adiantaria pesquisar sobre o assunto, pois os dados sobre André Luiz narrados em Nosso Lar estavam truncados, visando a dificultar sua identificação. Em suas obras, o espírito se dizia médico em encarnação anterior e relatava como chegou ao plano espiritual após sua morte, trazendo detalhes da vida espiritual e mostrando pela primeira vez o funcionamento de uma colônia espiritual e a situação de diferentes tipos de espíritos após o falecimento. Seu primeiro livro, intitulado Nosso Lar e publicado em 1944, é considerado um dos melhores livros espíritas de todos os tempos, trazendo detalhes da vida na colônia espiritual Nosso Lar e contando como ele foi socorrido após passar 8 anos vagando por uma região da crosta terrestre batizada de Umbral. André Luiz relata em Nosso Lar que, em vida, foi casado com Dona Zélia, com quem teve 3 filhos, 2 mulheres e um homem. Segundo seus relatos, ele teria exercido a medicina por aproximadamente 15 anos. Nesse período consultou gratuitamente 6.000 pacientes, e destes, 15 jamais o esqueceram e vibraram positivamente por ele no outro lado. Porém, os atos de bondade pararam por aí. Durante a vida não buscou valores superiores, tendo desencarnado em virtude de uma oclusão intestinal derivada de elementos cancerígenos agravados pelo quadro de sífilis. Sua obra Nosso Lar é o maior best-seller de Chico Xavier, com mais de 1,5 milhões de cópias vendidas, e foi inspirador da novela A Viagem, escrita por Ivani Ribeiro e apresentada originalmente pela extinta TV Tupi em 1975, tendo um remake em 1994, apresentado pela Rede Globo. Em 2010, Nosso Lar foi adaptado e transformado em filme por meio de uma superprodução contando no elenco com atores como Renato Prieto, Otton Bastos, Ana Rosa e Paulo Goulart, entre outros. Os livros iniciais de André Luiz, que trazem detalhes da vida no além e dos espíritos, passaram a ser conhecidos como a coleção A Vida no Mundo Espiritual, composta por 13 obras. Nosso Lar. Os Mensageiros. Missionários da Luz. Obreiros da Vida Eterna. No Mundo Maior. Libertação. Entre a Terra e o Céu. Nos domínios da mediunidade. Ação e reação. Evolução em 2 mundos. Mecanismos da mediunidade. Sexo e destino. E a vida continua. Além destes, André ditou a Chico Xavier livros como Desobsessão, Sinal Verde, Respostas da Vida, Apostilas da Vida e Endereços da Paz. Em parceria com Emanuel ditou ainda Estude e Viva, Ação e Caminho, A Verdade Responde e Tempo e Nós. Juntamente com o Espírito Lúcius ditou Cidade no Além. Contexto histórico. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. Publicado em 1944, pela Federação Espírita Brasileira, o livro descreve a vida do autor espiritual no outro lado, durante o período antes e durante a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945. Narrando o intercâmbio entre os encarnados no planeta e os trabalhadores da colônia espiritual, que vibravam para que as consequências do conflito mundial fossem atenuadas. André Luiz,
narra assim esse período. Nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a Guerra Europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o imenso terror de que se possuíam. Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Anotavam-se, porém, agora, fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço. Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna, de ordem sentimental. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer, nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando o inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadira a todos. Após esse episódio narrado por André Luiz, o governador da colônia convocou 30.000 voluntários para socorrer e auxiliar as vítimas desencarnadas durante a guerra, e também para proteger a colônia contra espíritos pouco evoluídos que poderiam tentar invadi-la. Durante todo o tempo que durou o conflito, uma emissora de rádio transmitia notícias sobre a guerra e convocava os moradores de nosso lar a irradiar vibrações positivas para a Terra, o que nos mostra claramente o intercâmbio que há entre quem está vivendo no planeta e os espíritos que, mesmo do outro lado, ainda recebem notícias sobre o que acontece aqui, e nesse caso, relatado por André Luiz, também puderam vibrar, enviando irradiações de energia, visando a minimizar os efeitos do conflito mundial. Vale ressaltar que, mesmo tendo sido publicado inicialmente na década de 1940, Nosso Lar é um livro extremamente atual, narrando problemas e assuntos ainda comuns nos dias de hoje, como conflitos familiares, transtornos, disputas, guerras, amor, ódio, entre outros. É muito difícil fazer sua leitura e não imaginar que ele pudesse se referir a 2010, por exemplo. Além disso, alguns dos recursos tecnológicos mostrados em Nosso Lar só foram inventados aqui na Terra muitos anos depois. Por exemplo, o aparelho de comunicações urbanas em que André recebe o contato de Dona Laura, que solicitava notícias suas. Isso nos leva a crer que até veículos como o aeróbus, uma espécie de ônibus aéreo, um dia serão realidade aqui na Terra. Sobre o assunto, vale destacar que, segundo o Espiritismo, boa parte das invenções que revolucionaram a humanidade foram concebidas aqui a partir da influência de espíritos que intuíam o cientista ou pesquisador no caminho para a descoberta, visando a auxiliar no desenvolvimento da sociedade. Isso sem contar os espíritos que encarnam no planeta, já com a missão de trazer desenvolvimento para a civilização como um todo, a partir de suas descobertas. Vida após a morte. A vida não cessa. A vida é fonte eterna, e a morte é o jogo escuro das ilusões. André Luiz. Todos aqueles que assistiram ao filme ou fizeram a leitura do livro Nosso Lar, inicialmente, se depararam com conceitos do Espiritismo que apresentam um mundo novo para quem está tomando contato pela primeira vez com as informações sobre o mundo espiritual. E mesmo para quem já tem uma ideia inicial, não é tão simples entender conceitos como espíritos, encarnação, lei de ação e reação, umbral, colônia espiritual, médium, entre outros. Porém, sem o aprofundamento nesses conceitos, fica quase impossível entender a vida após a morte descrita por André Luiz em Nosso Lar. Diferentemente da ideia do morreu, acabou, ou do dia do juízo final, em que eleitos serão escolhidos para voltar à vida, o Espiritismo traz como base a ideia de continuidade da vida após a morte, norteada pelo conceito de reencarnação.
A reencarnação é a oportunidade que cada espírito tem de ter diferentes existências no planeta, cada uma em um corpo diferente. O espírito é sempre o mesmo, mas o corpo muda de uma existência para outra, e o espírito pode habitar um corpo de homem ou de mulher. O número de encarnações em cada sexo depende da necessidade de cada espírito. Experiências no sexo feminino podem ajudar o espírito no desenvolvimento da emoção, da sensibilidade, do instinto de conservação, da delicadeza de gestos, do contato social, entre outros. Só quem já passou pela prova da maternidade, por exemplo, pode testemunhar o quanto ela ajuda na compreensão do amor fraterno e no desenvolvimento do carinho para com o filho. Em contrapartida, experiências no sexo masculino ajudam a acentuar a racionalidade, a força, o senso de responsabilidade pelo sustento da família, entre outros. Assim, o sexo escolhido terá como premissa aquele que facilitar mais a sua evolução, e, em geral, o espírito tende a reencarnar mais em um sexo do que em outro. O número de reencarnações pelo qual terá de passar dependerá basicamente da velocidade em que ele evoluir. Quanto mais lenta for sua evolução, maior o número de reencarnações, visando a auxiliá-lo por meio de experiências diferentes. Referente ao assunto homossexualismo, o espiritismo é contrário a qualquer tipo de discriminação. Apesar de não abordar diretamente o assunto em nenhuma das obras básicas de sua codificação, o Espiritismo ensina que todos podem trazer tendências de vidas passadas, nas quais podem ter habitado um corpo de sexo diferente do desta encarnação. Segundo Kardec, o espírito inicialmente não possui gênero sexual, ou seja, não é homem ou mulher. Somente quando encarna no planeta é que o espírito passa a se diferenciar em um corpo masculino ou feminino. Ele afirma que um espírito não reencarna como homem ou mulher em porcentagem igual, quase sempre há uma predominância de um dos lados. Assim, no estágio atual de evolução, mesmo no mundo espiritual, ainda não existe uma personalidade sexual neutra. Somente espíritos de primeira ordem, os chamados espíritos puros, é que conseguem não apresentar tendências para um ou para outro lado. Esporadicamente e por necessidade evolutiva, acontece um processo chamado encarnação inversiva, no qual um espírito com tendência feminina encarna em um corpo físico masculino ou vice-versa. Mesmo assim, esse tipo de encarnação não determina necessariamente a prática homossexual, pois uma premissa básica do Espiritismo é o uso do livre-arbítrio do indivíduo para fazer qualquer tipo de escolha, incluindo as sexuais. Mas nem todo homossexual é um espírito necessariamente vindo em uma encarnação inversiva, pois existem pessoas de encarnação normal, mas que sofreram traumas na infância que influenciaram diretamente sua opção sexual. Outras vezes, o impulso sexual incontrolável, tanto no caso de homossexuais ou heterossexuais, pode estar relacionado a uma obsessão, ação prejudicial que um espírito exerce sobre um encarnado, e para isso, o Espiritismo oferece tratamento fluidoterápicos e desobsessivos. Em seu livro Vida e Sexo, no capítulo que trata sobre homossexualidade, Emmanuel afirma que, observadas as tendências homossexuais nos companheiros reencarnados, nesta faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra a instrução à maioria heterossexual. E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto, à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência, nos domínios do sexo e do amor, são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nesta área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Como narra André Luiz, no outro lado da vida o sexo deixa de ter a importância que possuía na Terra. Espíritos não têm sexo como entendemos aqui na Terra, o que não significa que sejam assexuados. Vemos em nosso lar que eles conservam características do sexo que tinham nas últimas encarnações.
O sexo é tido pelo espiritismo como algo sagrado. Durante uma relação sexual são trocados fluidos e energias entre os pares. Quando feito com amor, ele ajuda a revigorar as energias e coloca os pares em contato com algo extremamente sublime. Nesse tipo de relação, não é permitido que espíritos inferiores acompanhem o ato sexual. Já quando existe a promiscuidade, espíritos menos elevados ficam próximos para se nutrirem das energias psíquicas do casal, e podem participar junto da relação, algumas vezes, inclusive comandando seus atos e buscando a satisfação de desejos de todos os níveis, fazendo os pares serem quase marionetes e meros executores dos seus desejos. Boa parte dos espíritos que desencarna está altamente comprometida pelo mau uso que fez do sexo enquanto estava na Terra. Toda relação sexual gera algum grau de comprometimento entre os pares, e se usada como algo simplesmente para satisfazer o instinto, pode causar sérios problemas para quem dela fez uso. Há espíritos, por exemplo, que chegam ao outro lado com sensação de dor na região genital. Em No Mundo Maior, livro psicografado por Chico Xavier, André Luiz narra sua ida a um grupo de estudos e o esclarecimento que recebeu dos instrutores sobre o assunto sexo. E mais da metade dos milhões de espíritos encarnados na crosta da Terra, de mente fixa na região dos movimentos instintivos, concentram suas faculdades no sexo, do qual se derivam naturalmente os mais vastos e frequentes distúrbios nervosos. Constituem eles compactas legiões, nas adjacências da paisagem primitiva da evolução planetária, irmãos nossos da infância do conhecimento, que ainda não sabem criar sensações e vida senão mobilizando os recursos da força sexual. Grande parte de criaturas, contudo, havendo conquistado a razão, acima do instinto, permanece nos desatinos da prepotência, seduzida pelo capricho autoritário, faminta de evidência e realce, ainda que atidas a trabalho proveitoso e às paixões nobres, muitas vezes. Pequeno grupo de homens e de mulheres, por fim, após atingir o equilíbrio sexual na zona instintiva do ser, e depois de obter os títulos que lhes confere seu trabalho, e com os quais dominam na vida, regendo as energias próprias, em pleno regime de responsabilidade individual, passam a fixar-se na região sublime e na superconsciência, não mais encontrando a alegria integral no contentamento do corpo físico ou na evidência pessoal, procuram alcançar os círculos mais altos da vida, absorvidos em idealismo superior. Sentem-se no limiar de esferas divinas, já desde a estrada nevoenta da carne, à maneira do viajor que, após vencer caminhos ásperos na treva noturna, estaca desajustado entre as derradeiras sombras da noite e as promessas indefiníveis da aurora. Em nosso lar, vemos o caso de Laerte, pai de André Luiz, e que, mesmo após o seu desencarne, continuava sendo usado como joguete e marionete por suas ex-amantes na Terra, não conseguindo se libertar delas, e nem tampouco sair do umbral rumo a uma colônia espiritual. Uma explicação muito interessante sobre esse assunto é dada no livro Missionários da Luz, terceira obra de autoria do espírito André Luiz. Nele, André questiona o instrutor Alexandre sobre a inviolabilidade das relações sexuais, o qual responde: todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão, conquistam a presença de testemunhas respeitosas, que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores. A esposa é infiel aos princípios nobres da vida em comum, e o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício, não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos, que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo-as à mais dolorosa viciação. Ainda que esses cônjuges infelizes estejam temporariamente catalogados no pináculo das posições sociais humanas,
não poderão trair a miserável condição interior, sequiosos que vivem de prazeres criminosos, dominados de estranha e incoercível volúpia. Quando encarnado, o corpo físico é unido ao espírito por um laço bem tênue, que se desfaz somente no momento do desencarne. Enquanto estão aqui no planeta, corpo e espírito formam um conjunto só, porém, quando em sono profundo, o espírito tem a oportunidade de se desligar do corpo e retornar à sua pátria espiritual, tendo algumas vezes vaga lembrança disso por meio do sonho. André Luiz narra o episódio em que se espantou ao ver dois vultos enormes, que pareciam homens feitos de uma substância indefinível, semiluminosa, que ele classificou como autênticos fantasmas. Ao solicitar esclarecimento à companheira Narcisa, esta asseverou que se tratava de espíritos poderosos que viviam na Terra, encarnados em missão redentora, e que recebiam a permissão de abandonar o veículo corpóreo temporariamente para transitar livremente no outro plano. Ela afirmou ainda que encarnados que têm a oportunidade de ir até lá, são criaturas extremamente espiritualizadas, apesar de humildes na Terra. O Espiritismo dá ao sono uma significação muito mais profunda do que a simples finalidade de descanso do corpo físico. No período em que permanece adormecido, o corpo não necessita da presença do espírito para comunicar-lhe atividades físicas ou mentais. Então o espírito se liberta, afastando-se do corpo e reintegrando suas faculdades perceptivas e ativas. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.